Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Vivendo no Espírito, através do Espírito e pelo Espírito. Tape 479A. Boa tarde. A pergunta que mais nos fazem é qual o segredo para se ter uma vida harmoniosa, abundante e cheia da graça de Deus. Qual o segredo de uma vida sem luta, sem guerras? Qual o segredo de relacionamentos humanos harmoniosos? Qual o segredo do suprimento abundante? E a resposta para tudo isso é muito simples. Pode ser dada em apenas uma sentença. Porém, o difícil é a sua demonstração. Essa resposta tem sido revelada muitas vezes nos últimos 4.000 anos. A resposta é alcançar a quarta dimensão da consciência. Essa é uma resposta completa. Você não tem que acrescentar nada a ela, porque não existe outra resposta. Essa é a resposta plena e completa. Você precisa alcançar a quarta dimensão da consciência. Ou seja, alcançar a consciência de Cristo ou a consciência espiritual. É o que os japoneses e zen mestres chamam de Satori. Satori é a palavra. Se você puder entender essa palavra Satori, você descobrirá todo o segredo. Satori significa iluminado. Significa quando sua consciência humana é iluminada espiritualmente. Quando sua consciência humana se rende, se abre para a verdade. Isso é, quando recebe Satori, ela é iluminada. É a mesma consciência que você sempre teve em sua vida inteira. Apenas, em lugar de estar no estado de não iluminação, está agora iluminada. Em lugar de estar em trevas, nas trevas da ilusão, está agora iluminada. O que você quer dizer por iluminado? Veja, onde o Espírito de Deus está, existe liberdade. Portanto, ser iluminado significa ser liberto. A iluminação significa libertação. E você pode perguntar, liberto de quê? Liberto do sentido material da vida. Essa é a única liberdade que podemos alcançar. Liberdade do sentido material da vida. O que é o sentido material da vida? É quando sua fé, esperança, confiança, ambição está em qualquer coisa externa. Quando você acredita que a vida depende do coração. Isso é um sentido material. Quando você acredita que a força depende de músculos. Isso é um sentido material. Quando você acredita que vivemos de pão somente. Isso é um sentido material. Se você acredita que você precisa de dinheiro, isso é um sentido material. Se você acredita que a vida começa, isso é um sentido material. Se você acredita que a vida pode terminar, isso é um sentido material. Se você acredita que a vida está sujeita a qualquer coisa ou qualquer pensamento, isso é um sentido material. Então, liberdade, a liberdade da iluminação, é na realidade a liberdade da ignorância. Porque somente os ignorantes podem acreditar
que nossa vida depende de algo no reino exterior, quando a verdade é que nossa vida governa o reino exterior. Para entender isso, você primeiro precisa olhar para seu corpo e concordar que ele é seu. E então, pensar sobre sua mente. Você não pode olhar para sua mente, mas pode pensar sobre ela e realizar que ela é sua. Então, tome a palavra eu e declare que eu posso pensar, eu posso sentir, eu posso me mover. Assim, você verá que realmente é o eu que governa a mente e o corpo, e não a mente e o corpo que governam o eu. Agora, à medida que você realiza que eu governo a mente, que eu governo o corpo, você está iluminado e você está liberto. Você está liberto da dominação da sua mente e do seu corpo. Você precisa ter esse sentimento do eu, desse ser completo, eu, desse ser que já é tudo, eu. Eu sou a corporificação de tudo que Deus é. Tudo que o Pai tem é meu por causa de minha unidade com minha fonte. Tudo que é verdade sobre a fonte é verdade sobre mim, porque eu e minha fonte somos um. Agora, quando você tem isso, então você diz, sim, eu sou. E a mente me foi dada como um aparelho, como um instrumento para pensar, para que eu possa pensar os pensamentos que quero pensar. Se quer estudar matemática, eu posso. Se quer estudar literatura, eu posso estudar literatura, ou filosofia, ou religião. Eu determino aquilo que quero que ocupe minha mente. Mas, preste atenção, é verdade que somos antenas humanas, que estamos sempre pensando o pensamento das outras pessoas. As outras pessoas também pensam através de nós. Então, nós como que captamos o pensamento das outras pessoas. Recebemos, né? Essa é a razão pela qual, algumas vezes, temos medo. Não são nossos medos. São medos universais que estão emergindo em nossa mente. Essa é a razão pela qual, algumas vezes, temos sentimentos de sensualidade. Não é nossa sensualidade. Nós estamos tão ocupados com nossos estudos que não temos tempo para a sensualidade. Mas a sensualidade ainda tem tempo para nós, porque a mente humana universal tem uma forma de impor a si mesma em nossos pensamentos. E assim é. Pode ser medo, pode ser sensualidade, pode ser dúvida. Todas essas coisas que inundam o nosso pensamento, até mesmo quando não queremos. E até que estejamos conscientes do eu, essas coisas continuarão a nos dominar. Mas a dominação será cada vez menor à medida que realizamos mais e mais o eu. E realizamos que eu tenho uma mente. E eu posso decidir o que ela deve pensar, qual deve ser seu interesse. E da mesma forma, eu posso dominar o corpo e levá-lo para onde desejo estar. E o corpo não pode se negar, ele não pode replicar. Agora, enquanto isso for uma simples esperança dentro de nós, não iremos demonstrá-la. Mesmo quando atingimos um ponto no qual acreditamos que tudo isso é verdade, isso ainda não é iluminação. Isso não é satori. A iluminação chega quando você pode dizer:
Antes eu era cego, agora posso ver. Agora entendi. Agora eu literalmente compreendi a verdade. E aqui está a diferença. Quando o mestre disse: "Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará", muitas pessoas pensam que precisam simplesmente declarar essas palavras, afirmar essas palavras ou tê-las decoradas em sua cabeça. Não. Isso é apenas o primeiro passo. A iluminação não acontece por você meramente ouvir essas palavras e dizer que elas são bonitas, ou que espero que sejam verdadeiras, ou mesmo pensar que são verdadeiras. Não, não. Esses são apenas passos lhe dando a iluminação. Iluminação é quando esse momento de realização chega. É quando você realiza tudo o que você aprendeu. Essa é a razão pela qual Satori, como é usado no Zen, significa um certo acontecimento num certo tempo. Tem muitos estudantes que vêm estudando Zen por 10 anos e que mesmo assim não experienciaram Satori. Eles sabem tudo o que precisam saber, mas uma coisa está faltando. Essa coisa é luz, iluminação, realização, tornar o conhecimento real em suas consciências. E assim é conosco. Nós nos questionamos algumas vezes sobre nossa falta de demonstração, porque lemos tantos livros, ouvimos tantos tapes, participamos de tantas aulas. Mas esquecemos que tudo isso são apenas passos que nos levam a um certo momento de realização, quando os véus caem de nossos olhos. E só então podemos ver. Portanto, se lembre disso. O propósito é alcançar a quarta dimensão da consciência, na qual não mais vemos materialmente, ouvimos materialmente, acreditamos materialmente. Mas na quarta dimensão da consciência, vemos através das aparências da mesma forma que você vê através da aparência de uma miragem no deserto. E por causa do seu conhecimento da verdade, você diz: "Eu não acredito que isso é um oceano. Não acredito que isso é uma cidade. Vejo diretamente através da aparência e sei que, por trás dela, a realidade de tudo isso é simplesmente areia." Então, onde o ser humano na terceira dimensão vê um corpo deficiente ou uma mente deficiente e deseja fazer alguma coisa sobre ela, a consciência da quarta dimensão vê através dela. Isso não significa que a pessoa não esteja ciente da existência dessa situação aparente. Mas essa aparência não tem existência como realidade. Essa é a diferença. Mesmo Jesus Cristo viu o homem aleijado. Mas enquanto seus olhos físicos viam o homem aleijado, seus olhos interiores viam através da aparência. Seus olhos interiores viam o Cristo. Mesmo Jesus, vendo com os olhos físicos, sabia que estava falando com a mulher apanhada em adultério. Mas com seus olhos interiores, ele viu Cristo nela e pôde dizer: "Nem eu te condeno. Teus pecados te sejam perdoados." Perceba que a consciência da quarta dimensão não vê somente a beleza desse mundo, mas também vê as discórdias desse mundo. Entretanto,
quando vê as belezas desse mundo, não fica fascinada, entusiasmada. Ela aprecia tudo isso, sabendo que é uma coisa passageira. A mente na quarta dimensão vê a abundância como o oposto de falta, mas não fica preocupada sobre isso, pois sabe que é uma coisa passageira. Ela pode estar aqui hoje, mas pode ter desaparecido amanhã. Entretanto, a questão é: que diferença faz se a realidade ainda está aqui? Então, o que é a realidade? A realidade é minha consciência. Vamos supor que através de minha consciência eu manifesto uma certa quantidade de suprimento ou abundância. E vamos supor que por alguma razão nacional ou internacional, esse suprimento, essa abundância desaparece. Agora me diga, que diferença isso faz, desde que ainda tenho a mesma consciência que me trouxe a abundância? Da mesma forma, quando você colhe as frutas da árvore, que diferença isso faz desde que você ainda tenha a árvore? Na época própria, você terá uma nova colheita de frutos, porque essa é a natureza da árvore. E é a natureza de nossa consciência produzir a si mesma e reproduzir a si mesma, multiplicar a si mesma. Assim é que, independentemente do que possa ser tirado aqui, o que possa nos ser tirado aqui, a substância da consciência dele permanece e amanhã começará a produzir novamente. Agora, a reação da pessoa na consciência da terceira dimensão, quando enfrenta crises ou estados de escassez, é querer pular da janela ou sair por aí e ficar bêbada. Mas isso é o sentido material que diz que existe poder no mundo exterior, no dinheiro ou propriedades ou apólices de seguro, etc. O sentido iluminado diz não. Isso é apenas a fruta na árvore. A substância da fruta é minha consciência. E o que quer que minha consciência contenha, minha consciência fará com que se manifeste. Agora, o que minha consciência contém? Isso é muito importante, porque é isso que está se manifestando na minha vida. O conteúdo da minha consciência. Simplesmente se lembre que Deus é minha consciência. Portanto, minha consciência contém o infinito. Então, a medida do que posso ter é infinita. Se, entretanto, creio que tenho uma consciência própria, separada de Deus, e tento ver o que posso manifestar, que educação, que experiência, o que posso ter, essa consciência separada de Deus não pode manifestar o infinito. A consciência da terceira dimensão, ou consciência do sentido pessoal ou do sentido material, mede tudo o que acontece do berço à morte. Mede pela educação ou falta de educação. Mede por sua experiência pessoal ou falta dela. Mas a consciência da quarta dimensão diz: eu tenho em mim a mesma mente que estava em Cristo Jesus. Porque Deus não faz acepção de pessoas e não deu mais a um de nós dessa consciência do que ao outro. Mas é preciso a iluminação para que possa se conscientizar disso. De outra forma, você vai julgar pelas aparências e se apegar às suas limitações. Quando a consciência da quarta dimensão é alcançada,
mesmo que apenas em uma pequena medida, a vida começa a fluir mais pela graça do que pelo esforço. As coisas acontecem mais facilmente e mais abundantemente. E esse é um dos sinais que se seguem. Mas o segredo é alcançar a consciência da quarta dimensão. Alcançar a consciência que não coloca sua fé, esperança ou confiança em coisa alguma no reino exterior. Essa consciência é o eu no centro do meu ser. A consciência do eu abraça o infinito e todo o bem jorra da minha consciência e se manifesta visivelmente. Quanto mais habitamos nessa verdade de que eu tenho carne que o mundo não conhece. Quanto mais habitamos nessa palavra, mais trazemos saúde infinita, abundância infinita, paz infinita. Trazemos a infinidade à expressão. É como o relacionamento humano. Agora não vamos cometer nenhum erro sobre isso. Não existe forma de ter um relacionamento humano perfeito, exceto se não desejarmos nada de ninguém. É uma impossibilidade querer alguma coisa de qualquer pessoa e não desenvolver um conflito. Não pode. Não importa quão próximas são as pessoas ou quanto amem umas às outras, no momento em que você quer alguma coisa, o mecanismo de defesa dela é armado e você tem o primeiro grão de areia para produzir fricção. E quanto mais olha para os outros, mesmo por aquilo que chamamos seus direitos legais ou seus direitos naturais, mais você ativa esses conflitos. Portanto, o único relacionamento humano perfeito que pode existir é aquele no qual você não busca pessoa alguma para coisa alguma. Agora, só podemos olhar para essa consciência de uma forma. E a única forma é alcançar alguma medida da consciência da quarta dimensão, onde você pode dizer: eu e meu pai somos um e tudo que meu pai tem é meu. Isso é o bastante. E então, feche seus olhos para esse mundo exterior. Essa é a única forma de alcançar um relacionamento perfeito. Para conhecer corretamente os relacionamentos humanos, você precisa fazer seu contato espiritual interior, ao ponto de realizar que a iluminação liberta. No momento que sua mente é iluminada sobre esse assunto, você está liberto da dependência de qualquer pessoa. Entretanto, até que alcance essa iluminação, você é dependente do homem cuja respiração está no próprio nariz. E é tolice dizer que não é. Precisa haver essa convicção interior de que, se eu estiver sozinho no mundo, ainda assim, eu e meu pai somos um. Se estiver a 1 milhão de milhas da Broadway, eu e meu pai ainda somos um. E preciso saber que meu desenvolvimento vem de dentro de mim. E à medida em que habito nessa consciência, estou livre da dependência do homem cuja respiração está no próprio nariz. Então, tenho um relacionamento normal e feliz. Por quê? Estando liberto de olhar para qualquer pessoa, por qualquer coisa, estou livre para partilhar sem pensar em qualquer retorno.
somente assim alcanço minha liberdade do homem cuja respiração está no próprio nariz. Muitas pessoas que nos escrevem estão ainda procurando por companhia, porque se sentem sozinhas. Isso tudo não faz sentido, porque se encontrarem companhia, haverá tendência de serem pessoas que não são de sua própria família espiritual. Há tendência de encontrarem pessoas com as quais não vão se dar bem de qualquer forma. É somente quando deixamos de buscar por companhia no exterior, pelo fato de que eu posso somente mergulhar no espírito dentro de mim e realmente alcançar essa realização, essa iluminação de que sou livre de qualquer necessidade ou desejo por companhia. E então, eu haverei vindo a mim em todas as direções, e somente por aqueles que são compatíveis com o meu presente estado de consciência. E, naturalmente, não serão aqueles com os quais eu concordava há 10 anos atrás, mas aqueles que pertencem à minha família espiritual hoje. Porém, nunca ficarei liberto da necessidade de dinheiro, da necessidade de companhia, ou de uma casa, ou de outra coisa qualquer, até que alcance o estágio de iluminação no qual não tenho nenhum desejo por nada disso. Porque tudo isso já está imbuído, está dentro, está incluído na consciência que eu sou. E então, no plano exterior, tudo toma forma de acordo com o meu atual estado de consciência. Isso deve deixar claro para você que, trabalhando com a mensagem do caminho infinito, é impossível tentar demonstrar qualquer coisa ou tentar demonstrar qualquer condição, porque assim você vai perdê-la e vai perder sua liberdade. E se você ganhar alguma coisa, estará tão apegado a ela que terá medo de soltá-la. Agora, em nosso trabalho, você não deve ter medo de soltar coisa alguma ou pessoa alguma. De fato, deve haver um período, pelo menos uma vez ao dia, em que soltamos esse mundo. Soltamos, deixamos tudo ir. Nem mesmo tente se apegar à verdade que você alcançou ontem. O que é seu em sua consciência ainda estará lá. Ainda estará lá. Mas não faça um esforço para segurá-la, porque a verdade que ainda não foi revelada é tão mais maravilhosa que seria maravilhoso se pudéssemos nos esvaziar a cada dia daquilo que sabemos e abrir espaço para aquilo que Deus quer nos revelar e que homem algum ainda recebeu. Nós todos temos nos alegrado nesses últimos dias com o processo de formação das estrelas e todas essas novas descobertas da ciência. Mas simplesmente pense, expanda a sua consciência para se alegrar, não apenas pelo que já temos recebido, mas porque sabemos que tem muito mais para vir, tem muito mais a ser descoberto e que ainda não foi revelado ao homem. E assim na vida de cada um de nós. Tem muito mais. Existe um infinito. Eu suponho que para mandar uma mensagem daqui para Londres, hoje custaria algumas centenas de dólares.
Mas não esqueça que daqui a alguns anos podemos estar enviando-a por apenas $1. Por quê? Por causa das coisas que ainda não foram reveladas ao homem. Todo dia temos uma nova revelação. Não alcançaremos a iluminação se estivermos vivendo do maná de ontem, pois estaremos vivendo numa consciência completamente material se estivermos tentando nos agarrar a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. Solte-as, deixe-as ir, porque o maná cai dia a dia. E quanto mais receptivos somos, maior é a medida daquilo que recebemos. Quanto mais tentamos encher nossa mente com aquilo que sabíamos ontem, mais bloqueamos a possibilidade de um novo desenvolvimento hoje e amanhã. Essa é a razão pela qual, em nosso trabalho, ninguém deve acreditar jamais que sabe como tratar qualquer cliente em particular. Não importa se já teve uma centena de casos como aquele. O curador deve mesmo assim sentir que ele não sabe como tratar essa pessoa. Por quê? Porque cada tratamento deve ser um tratamento individual. Porque o tratamento deve ser um desenvolvimento individual vindo de Deus. Agora, uma pessoa tem uma gripe, e uma outra tem uma gripe, e outra também, e você pensa que uma verdade vai atender às três. Mas não é assim. É necessário um desenvolvimento individual. Mas também é verdade que à medida em que você entra na consciência da quarta dimensão, você não mais estará lidando com tratamento, porque você já recebeu a iluminação. A consciência iluminada que já não aceita aparências e vê a verdade de todas as pessoas. Mas se lembre que em quase todos os setores da vida, nós estamos buscando mais iluminação. Estamos buscando mais luz hoje do que tivemos ontem. E não podemos fazê-lo se estivermos nos agarrando ao maná de ontem. E assim é, a consciência tridimensional está sempre pensando concretamente sobre aquilo que tem forma. Mas a consciência da quarta dimensão não vê nada concreto na forma, mas olha através dela e encontra o concreto naquilo que é invisível. Encontra a real substância que está no invisível. O invisível que eu sou. O invisível de que eu sou o que sou. O invisível ser que eu sou. A invisível vida que eu sou. A invisível onipresença que eu sou. Tudo isso parece tão intangível que sua mente não consegue captar como sua verdadeira segurança e proteção. Porque se sua mente puder captar, esteja certo de que não está lá. Não é verdade, porque a mente vê apenas a aparência. A consciência da quarta dimensão, a consciência do Cristo, ou sua consciência, quando iluminada, não tem que trabalhar, quer seja no trabalho de cura ou em outro trabalho qualquer. Ela somente precisa ser um estado de receptividade, porque ela está sempre recebendo a graça. Está sempre recebendo tudo pela graça. Está sempre sendo nutrida, porque eu tenho carne invisível e onipresente. Eu tenho carne, pão, água, vinho, substância, lei, atividade. Eu tenho carne. Existe mais poder na realização de que eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu tenho carne que o mundo não conhece.
porque está codificada dentro de mim. Mesmo está codificada dentro de mim mesmo, a divina substância de toda forma. Existe mais poder nisso do que em qualquer coisa no mundo exterior que você possa atrair para si mesmo. Por quê? Tendo essa realização, ela multiplicará a si mesma constantemente, cada vez mais, pela mesma força que multiplica plantas, folhas e frutas. É justamente um constante estado de multiplicação, uma vez que você realiza que tudo existe dentro de você. Dentro de você. Dentro de você está o reino de Deus, o reino da graça. E Ele faz algo por você aqui. Ele o liberta de olhar para fora, para buscar lá fora qualquer coisa que deseje. E no final é a falta de desejo que confirma o grau de demonstração. A falta de desejo confirma o grau de demonstração. Você pode saber a medida de seu progresso pelo grau em que você não está mais desejando coisa alguma do mundo exterior. Da mesma forma, você pode medir seu progresso espiritual ao observar sua própria reação. Quanto menos você tem necessidade de usar poder, de se sentir poderoso, mais alto você se encontra espiritualmente. Quanto menos uso você encontra para poderes, mesmo o poder de Deus, mais você está avançando espiritualmente, porque você está chegando cada vez mais perto desse reino onde Deus é. Deus é o único poder. Não existe nada que possamos dizer, pensar ou fazer que vá fazer Deus mudar e fazer alguma coisa que não está fazendo. Na realidade, o reino de Deus é um reino espiritual, não é desse mundo. E quanto mais tentamos usá-lo nesse mundo, mais distante estamos de alcançar a iluminação espiritual. Nós somos livres na proporção em que não estamos buscando poderes, mesmo poderes espirituais, mas descansando na existência de um só poder, um único poder e nenhum outro. Não resistais ao mal, é o reino da quarta dimensão. Não resistais ao mal. Por que não? Na quarta dimensão, você já aceitou a realidade de um único poder. Então, não existe nada mais contra o qual lutar. Em outra dimensão, está escrito: resistirás ao mal e ele fugirá de vós. Na dimensão humana, na dimensão de sua humanidade, na terceira dimensão, onde você precisa resistir à tentação, onde você tem que lutar contra a tentação, de lutar contra o erro, de lutar contra o fogo, de usar fogo contra fogo. Mas na quarta dimensão, não resistais ao mal. O que te segura? Eles têm apenas braços de carne. E quanto mais você relaxa nessa certeza, mais você vai entrando, vai adentrando a quarta dimensão. Mais elevado é o estado de sua iluminação. E você pode sentir esse alívio aqui em sua fronte, porque esse é o primeiro lugar onde sente tensão, quando está tentando conseguir poderes. E você sente um alívio quando consegue realizar que não precisa de poderes. Se não existem dois poderes,
Para que preciso de poder? E então esse relaxamento surge. Ele solta a tensão na fronte e por trás da nuca, mas esse relaxamento você só alcança quando alcança alguma medida da iluminação que diz que se existe somente um poder, para que estou buscando um outro poder? Não há um outro poder contra o qual lutar. Existe apenas um poder. E esse poder não está lá fora. Esse poder está dentro de mim. Eu estou nele e ele em mim. Eu e o Pai somos um. Consegue ver do que a iluminação nos liberta? Ela nos liberta do homem cuja respiração está no próprio nariz. Ela nos liberta do medo, ódio, amor, a qualquer forma externa. Ela nos liberta até mesmo da necessidade de um Deus fora de nós, em um céu distante. Alguns de vocês, sem dúvida, leu as respostas de alguns ministros nos jornais sobre a decisão da Suprema Corte sobre o assunto de oração. E provavelmente notou que um budista disse que está muito contente porque no budismo eles não têm essa oração. Porque eles não têm esse tipo de Deus. Você pode falar com muitas pessoas que têm algum conhecimento religioso e elas lhes dirá que no budismo não existe Deus. Bem, nesse sentido é verdade. O budismo não tem Deus. Não tem um Deus separado do homem. O budismo declara que o único Deus que existe é sua consciência iluminada. Quando você é iluminado, essa iluminação é Deus. Essa luz é Deus, é Buda, é o Cristo. Bem, nenhuma das religiões ocidentais tem entendido isso. Mas, na realidade, esse também é, sem sombra de dúvida, o entendimento do caminho infinito. Eu li uma tradução de uma aula em Los Angeles, onde os budistas afirmam que não existe um Deus. Naturalmente, não existe um Deus na forma que a maioria das pessoas acreditam. A natureza de Deus é luz ou iluminação. Mas desde que você nunca pode conhecer a luz, exceto através de sua consciência, é somente sua consciência iluminada que conhece Deus. Consciência, ela mesma é Deus. Mas a consciência é manifesta como a consciência do seu ser individual. Não apenas dos seres humanos, mas também dos animais, plantas, minerais. Em vários e diferentes níveis, estão todos eles em vários e diferentes níveis de consciência. O mestre diz que se você se voltar para uma pedra, você o encontrará. Consciência, a consciência universal, é expressa individualmente. E sua consciência é essa consciência. Mas não a estará expressando até o momento da iluminação. Até esse momento de iluminação, você é o homem natural, que não recebe as coisas de Deus. Você não está sob a lei de Deus e nem realmente pode estar. Essa é a razão pela qual existe uma diferença entre continuidade da vida após a morte e imortalidade. A continuação da vida após a morte é simplesmente uma continuação do mesmo estado de consciência que existia antes da morte. Essa continuação da vida após a morte
não é segurança de imortalidade. É somente a segurança do próximo estágio. Imortalidade é a expansão de sua consciência ao ponto do infinito. Somente quando você atinge o estágio no qual você realiza Deus como sua consciência. Então você alcançou o estágio de imortalidade. E assim é que o ser humano nasce, cresce, chega à idade adulta, decai, envelhece e morre. Tudo isso como algo separado, à parte de Deus. Tudo isso como um sentido pessoal, que não tem em si nenhum elemento de lei espiritual, luz espiritual, criação espiritual. É puramente uma vida animal. Essa é a razão pela qual, quando o coração está parando, você pode mantê-lo funcionando através de drogas. Mas você não está fazendo a vida de Deus ser mantida com drogas. Você está mantendo sua vida animal funcionando através de drogas. A vida de Deus não pode ser afetada com ou sem drogas, mas a vida humana pode. Você precisa entender essa diferença entre o homem natural, que não está sob a lei de Deus, que não recebe as coisas de Deus, o homem que vive como um vegetal, é alimentado pela comida somente. Você precisa distinguir. E o indivíduo que você é no momento em que alguma medida de iluminação acontece, no qual você não mais vive de pão somente, mas por cada palavra que vem da boca de Deus. O indivíduo que você é, quando você não está sendo alimentado somente por livros, mas está sendo instruído por Deus. Uma luz divina está vindo a você diretamente do seu interior quando você descobre a si mesmo experimentando o fluir da graça. Experiência que não ganhamos ou merecemos. Ela precisa chegar a nós. Então você precisa ver isso. Existe um ponto onde a iluminação acontece. E alguns de vocês já experimentaram alguma medida dessa iluminação. Pode ter sido pequena, mas está lá. Cada um de vocês já foi tocado até uma certa medida por ela. Mas você pode ver que é no grau dessa iluminação que você alcança a sua liberdade. E liberdade é o nosso gol. Liberdade do sentido pessoal, liberdade do sentido material, liberdade de viver pelas formas externas, liberdade de dependência externa. Essa liberdade que nos permite viver, comungar com nosso ser interior, com nossa natureza espiritual. E então observar o fluir da bênção que jorra de dentro de nós e, eventualmente, nos faz esquecer de nós mesmos e nos permite sermos usados como instrumentos para abençoar os outros. Somos libertos do pecado, da doença, da morte, da falta e limitação. Mas somente no grau em que alcançamos a liberdade espiritual que chega através da iluminação. Porque uma vez alcançada a iluminação, nenhum poder é dado às coisas ou pensamentos do mundo exterior. E nenhum poder é dado à necessidade de um poder de Deus, porque agora estamos na realização de que só existe um poder. O poder de Deus é único. Só existe um poder funcionando e está funcionando sem a ajuda dos seres humanos. Nos ensinamentos antigos de Lao Tzu,
Está escrito que você não vive pela comida, por pessoas, por coisa alguma no reino exterior. Você vive pelo tal. Porém, não existe nenhum significado para essa palavra tal. Nem mesmo em chinês existe um significado para essa palavra. Portanto, ela não pode ser definida. É algo que você precisa conhecer ou sentir. É como viver pelo desconhecido, viver pelo invisível. E quando isso acontece, você adquire essa habilidade de relaxar. Você sente sua fronte totalmente relaxada. Eu não tenho que saber coisa alguma. Eu não tenho que fazer coisa alguma. Eu não tenho que buscar qualquer poder lá fora. Não preciso de nenhum poder miraculoso. Eu não preciso de trabalhos milagrosos. Eu não preciso do homem cuja respiração está no próprio nariz. Mesmo que seja um homem espiritualizado. Por quê? Porque eu e meu Pai somos um. Aqui, onde eu estou, está o poder de Deus em mim. Eu não conheço uma vida dividida. A vida de Deus é minha vida. A mente de Deus é minha mente. A consciência de Deus é minha consciência. A alma de Deus é minha alma. Eu e meu Pai somos um. E em algum período do estudo ou meditação, de repente a luz se acende. E onde antes eu conhecia a verdade intelectualmente, agora eu a sinto, agora eu a vejo, agora eu a compreendo, agora eu a vivo. É realmente um grande milagre que chega à sua vida quando você pode se sentar relaxadamente e olhar para todas as pessoas no mundo, aquelas próximas a você e aquelas distantes de você. E pode pensar e pode amar todas elas, sem depender de nenhuma delas. Podemos ter esse sentimento de unidade e ao mesmo tempo de separação ou individualização. Uma falta de dependência e ainda assim um sentimento de amor, alegria e de partilha. É um milagre quando isso acontece. É um milagre quando você é liberto dentro de você mesmo e reconhece: eu vivo pela graça, não pela força, não pelo poder, não por nenhum favor de pessoa alguma. Eu vivo pela graça porque eu e meu Pai somos um. Essa é a suprema liberdade. A suprema liberdade acontece no momento em que você tem esse sentimento de unidade com sua fonte. E então, pode ver todo mundo lá fora e não tem nenhuma sensação de necessidade, apego ou dependência. Cada um é um indivíduo liberto nessa unidade com seu Pai. Eu acredito que essa é a mais completa liberdade. É uma das últimas liberdades. A última liberdade a ser alcançada. Parece muito mais fácil ser liberto de lugares e coisas, e só então ser livre das pessoas. E é por essa razão que somente quando alcançamos nossa liberdade das pessoas, ou liberdade em nossa unidade espiritual, estamos realmente unidos a todos numa base espiritual. Não existe nenhum relacionamento no mundo exterior que possa ser descrito dessa forma. E você possivelmente não pode saber como é sentir amor por todos, justamente porque você não precisa deles e porque sabe que eles não precisam de você, mas cada um é livre e completo em si mesmo. Essa é a maior liberdade que pode ser alcançada na Terra. E alcançando essa liberdade, você encontra a si mesmo amando as pessoas no mundo.
Você é atraído para elas e elas são atraídas para você, mas em liberdade, sempre em liberdade. Agora, por um minuto, tome essa afirmação. Eu tenho carne que o mundo não conhece. É necessário repeti-la dentro de si mesmo e ver se não obtém uma medida de alívio quando você a declara, quando você se lembra dela. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Deve haver um sentimento de alívio, porque até esse momento você tem a crença de que existe alguma coisa que precisa ser obtida ou alcançada no mundo exterior. E em cada lembrança dessa afirmação, eu tenho carne que o mundo não conhece, deve vir um alívio interior e uma liberdade interior, como se a mente fosse liberada da necessidade de alcançar alguma coisa lá fora. E quanto mais você vive com essa afirmação, mais a luz espiritual se expande. Eu tenho carne. Isso significa que eu não sou dependente de conseguir coisa alguma, obter coisa alguma, realizar coisa alguma. Eu tenho carne. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu tenho uma fonte espiritual, uma unidade espiritual com minha fonte ou com o Pai. Eu tenho um contato interior com minha fonte. E então, você pode se sentar por um minuto ou dois e fazer uma pausa silenciosa. E se deixar ser alimentado de dentro de si mesmo. E mesmo que não tenha nenhum pensamento ou sentimento de estar sendo alimentado, mas isso está sendo realizado invisivelmente pela onipresença invisível. Todo bem, se lembre, existe no invisível. Existe como onipresença dentro de você. Essa é a razão pela qual você pode dizer: obrigado, Pai, eu tenho carne. Aquilo que eu estou buscando, eu sou. Já existe dentro de mim. O reino de Deus, o reino da plenitude, está dentro de mim. Então, a mente relaxa. Desiste da tentativa de conseguir qualquer coisa. E dentro dessa paz interior, todo o bem emerge. Agora vamos tomar essa outra afirmação. Existe um espírito no homem. Quando você toma essa afirmação, não fique satisfeito em simplesmente repeti-la. Não use de vãs repetições. Existe um espírito no homem. Existe um espírito de Deus no homem. Existe um espírito de vida no homem. Existe um espírito de abundância no homem. Existe um espírito de sabedoria no homem. Existe um espírito, uma presença no homem, em mim e em você. Existe um espírito no homem. Simplesmente essa afirmação é comida. É mais do que comida. É comida, vestimenta, moradia. Existe um espírito em mim. Existe o Espírito de Deus em mim e em você. Existe um espírito de amor. Existe um espírito de paz. Existe um espírito de conforto. Existe o espírito do reino de Deus dentro de mim e dentro de você. E você vê, à medida que habitamos nessa afirmação, novamente a mente solta toda a sua tensão e no momento em que solta essa tensão, você está justamente agora vivendo no Espírito, através do Espírito e pelo Espírito.
Existe um espírito no homem. Eu vivo não pelo pão, mas pelo Espírito de Deus. Eu vivo através do Espírito de Deus. Eu vivo pelo Espírito de Deus. Eu vivo pelo Espírito de Deus, não através de coisas externas, de pensamentos ou pessoas. Eu vivo pelo Espírito de Deus. E esse é o real sentido de uma vida de unidade e interioridade. É o real sentido da vida mística que vive pelo Espírito, no Espírito e através do Espírito. Em lugar de viver por e através do mundo material. E você não pode dizer verdadeiramente que está vivendo internamente. Você não pode dizer verdadeiramente que está vivendo uma vida espiritual, a menos que esteja vivendo no Espírito, através do Espírito e pelo Espírito. E isso o liberta de todo apego ao mundo exterior. Você não tem nenhum medo, nenhuma esperança, nenhuma ambição sobre ele. Você somente está vivendo uma vida espiritual quando você está vivendo no Espírito, através do Espírito e pelo Espírito. E assim é. Muito obrigado.